Bom, eu comecei a gravar esses vídeos agora, esse experimento sem roteiro, sem título, sem capa, não sei o que vai acontecer. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre vulnerabilidade com vocês, sobre trechos dessa leitura que eu estava revendo outro dia, conversando em sessão com uma paciente. E também um texto do Felipe Deiró, um jornalista que eu tenho acompanhado, tenho gostado muito, ele tem me colocado para refletir sobre muitas coisas. E acho que são temas que conversam sobre posicionamento, sobre como a gente está caminhando com o mundo hoje, sobre as coisas que eu penso, como é que eu sou, enfim. Vou ler para você aqui alguns trechos e a gente vai conversando sobre o que isso tudo foi despertando em mim. Então, o primeiro trecho que eu vou ler é de uma crônica dele, que o título é A Vida Começa Quando o Público Vai Embora. E aí tem um trecho aqui que ele fala assim, obviamente que eu não vou ler tudo, porque nós não teremos tempo para isso, mas que ele fala assim, ó, há algo profundamente ridículo na obsessão por relevância, como se a história estivesse aguardando ansiosamente a nossa opinião sobre o café da manhã. Como se o universo tivesse criado galáxias inteiras apenas para validar nossas biografias cuidadosamente editadas, né? O que se conecta muito com o que eu falei no vídeo anterior, que eu também citei um outro trecho de um texto dele, né? Sobre edição da vida. E aí, mais pra frente, ele coloca assim ainda, você aprende que desaparecer é um luxo que o século desaprovou, mas que a sanidade exige. O curioso é que quase tudo que importa nasce quando ninguém está olhando. A coragem nasce fora do palco. A lucidez nasce fora do aplauso, né? E eu acho que esses trechos, eles falam muito sobre o nosso momento atual, como nós estamos consistentemente buscando relevância, buscando estar presente, né? Eu participei de algumas mentorias, alguns cursos de marketing, essas coisas hoje em dia, e a gente ouve assim, né? Se você não tá na internet, você não existe, né? Hoje em dia, essa é praticamente uma realidade, né? Tudo a gente busca ali. E tem sido para mim um desafio muito grande, como uma pessoa mais reservada, mais low profile, encontrar realmente esse equilíbrio entre me posicionar profissionalmente, mas também não expor mais do que eu gostaria, porque conectando com as conversas de valores, do que eu desejo, de qual que é a vida que eu quero viver, que eu acredito que vale a pena ser vivida, que é uma conversa que eu tenho muito com as minhas pacientes, nunca esteve no meu radar ser uma pessoa famosa. Eu não busco relevância, mas eu percebo que eu busco impacto, né? E quando eu falo de impacto, eu me realizo com o impacto que eu causo na vida de cada paciente que passa por mim e que me comunica e me relata com alegria uma mudança de perspectiva sobre algo que foi importante na vida dela, uma conquista que ela conseguiu fazer, um desafio superado. Isso é o impacto que para mim importa. Com os conteúdos, eu acho que saber que talvez algumas reflexões consiga trazer mais alívio, conforto, algum insight, alguma coisa para alguma pessoa, para uma única pessoa, também importa, porque também não é só sobre buscar relevância, né? Todo esse movimento que eu busquei aqui de gravar vídeos, de fazer aulas, também foi muito conectado com aquilo que é valoroso para mim, no sentido de contribuição, de conseguir compartilhar parte daquilo que eu penso, daquilo que eu aprendo, que talvez muitas pessoas não tenham acesso através da psicoterapia, mas também como um processo pessoal de autodesenvolvimento, de comunicação, de oratória. Então, tudo isso vai se conectando, né? Só que eu acho que exige bastante de mim ainda esse exercício de saber o quanto expor, como fazer, né? O como não cair nessas armadilhas da busca por relevância, da busca por viralização, porque a gente fica preso nessas armadilhas, né? Então, quando ele fala aqui, né, que o curioso é que quase tudo que importa nasce quando ninguém está olhando,
A coragem nasce fora do palco, a lucidez nasce fora do aplauso, a dignidade nasce fora da legenda, né? Isso me colocou muito para pensar realmente como isso é verdadeiro, como tudo que eu sei, tudo que eu aprendo e tudo que eu faço no meu dia a dia, eu faço quando ninguém tá vendo. É o que não aparece aqui, as coisas que mais importam são as coisas que não aparecem, né? Então, quando eu tô ali individualmente com uma paciente falando sobre um tema difícil, quando eu tô passando por um momento difícil na minha própria vida pessoal, quando eu tô lidando com um desafio na minha maternidade, com os meus filhos, quando eu tô lidando com um desafio no meu casamento, no meu relacionamento, que eu preciso enfrentar aquele desconforto, que eu preciso passar por aquele processo, ninguém tá vendo. Não é o que vai aparecer no Instagram, né? Então, realmente, o quanto as coisas mais importantes, elas não são aquelas que aparecem, e como a gente muitas vezes cai na armadilha de achar que sim, né? E quando a gente acha que o que realmente importa é aquilo que o outro vê, a gente corre o risco de deixar de desenvolver quem a gente é. A gente corre o risco de deixar de ser para tentar apenas parecer, né? A gente volta, até eu falei disso em alguns outros vídeos, né? A gente cai no risco, né? A gente corre um risco grande de cair em armadilhas de pertencimento, né? De fazer coisas que eu não gosto, que eu não acredito, que não fazem parte de mim, mas porque aquilo me faz sentir pertencente, aquilo faz com que eu receba elogios, com que eu faça parte de um grupo, mesmo que isso me distancie daquilo que eu realmente acredito, daquilo que é importante para mim. Então, eu acredito que é muito importante a gente fazer esses movimentos de silenciar um pouco esse tanto de barulhos externos que a gente tem o tempo todo e realmente se conectar com o nosso barulho interior, né? Eu não lembro qual foi a paciente, teve uma paciente esses dias que eu falei, né? Eu sempre proponho esse exercício de ficar alguns minutos que seja do dia, porque a gente hoje também tem a mania, né? E o hábito multitarefa, né? É bonito o status de ser multitarefa, de ter a agenda cheia. A gente está o tempo todo fazendo coisas e ouvindo coisas, então eu não consigo mais lavar uma louça sem estar ouvindo um podcast, ou uma música, ou um vídeo, ou uma aula. Eu não faço uma caminhada sem estar com fone de ouvido, alguma coisa. A gente não tem mais momentos de tédio, de ócio, de ouvir a si mesmo e ficar sozinha na própria companhia, com os próprios pensamentos, com os próprios sentimentos, né? A gente às vezes faz isso de forma intencional, né? Eu tenho pacientes que me falam, não, eu não consigo, é intencional, eu preciso colocar alguma coisa para eu conseguir lidar com aquela sensação angustiante que é estar sozinha com os próprios pensamentos. Né? Então, eu sugiro, às vezes, para as pacientes para fazerem isso, elas falam, nossa, mas vai ficar mais barulho do que se eu tivesse ouvido alguma coisa, né? Porque minha mente é tão barulhenta e isso muitas vezes é desconfortável, né? Mas é um exercício que é importante de ser feito, porque é só assim que a gente vai conseguir realmente parar para pensar e entender quem nós somos, o que importa para a gente, o que eu gosto, o que eu não gosto. Se eu não paro para me observar, para sentir, eu fico no automático fazendo aquilo que o meu ambiente, que o meu meio está me levando para fazer, sem que eu tenha nem clareza se aquilo de fato é o que eu quero, se aquilo de fato é importante para mim, né? Então a gente precisa desses momentos, né? E aqui eu acho que esse trecho aqui desse livro da Brené também, que é um dos meus preferidos, que ela, né, fala sobre vulnerabilidade, tá todo destacado aqui, todo marcadinho, e aí tem um trecho que ele conversa bastante também com isso que nós estamos falando aqui, né, que ela fala assim, ó, o que nós sabemos tem importância, mas quem nós somos importa muito mais. Ser, em vez de saber, exige atitude e disposição para se deixar ser visto. Isso requer viver com ousadia, estar vulnerável. O primeiro passo dessa viagem
é entender onde estamos, contra o que lutamos e aonde precisamos chegar. Creio que poderemos fazer isso melhor ao examinarmos a ideia tão difundida de nunca nos julgarmos bons o bastante, né? Então, eu acho que ela traz muito essa ideia de que a gente precisa desenvolver o nosso ser, saber onde estamos, para onde vamos, o que gostamos, o que importa, o que não importa. E quando a gente tá nessa loucura o tempo todo, e eu falo a gente porque eu me incluo nessa, né? Eu sou uma perfeccionista inveterada também, que eu tô sempre estudando, fazendo coisas, e eu me observo muito para não cair nessas armadilhas de ocupar todo o meu tempo com estudos, né? Então eu sou uma pessoa que gosta muito do silêncio, e eu coloco isso como prática no meu dia a dia, realmente, de ter momentos completamente em silêncio, onde eu consiga me observar, né? Eu sempre fui mais introspectiva. E esse é um exercício que me trouxe muito conhecimento sobre quem eu sou, sobre aquilo que importa para mim, sobre aquilo que eu valorizo ou não, né? Então, façam esse exercício, sabe? Eu sei que é bastante desafiador no dia a dia. A gente tem também, sim, muitas demandas e às vezes a gente quer aproveitar, né? A gente vem com essa ideia de aproveitar e otimizar o tempo, enquanto eu faço uma coisa, eu vou ouvindo e fazendo outra também, mas nem sempre é isso que nós precisamos. Às vezes a gente precisa, novamente, como eu falei no último vídeo, né, encarar um pouquinho o desconforto, e às vezes vai ser desconfortável você estar sozinha na própria companhia. Mas eu diria que esse talvez é um dos maiores aprendizados que qualquer pessoa pode ter na vida, né? Que é o de estar confortável na própria pele, né? Sem depender da validação do outro, sem depender do que o outro pensa. Quando a gente reconhece quem a gente é, a gente se torna muito mais forte, muito mais consciente. Inclusive, lembrei agora de um outro trecho, não sei se eu vou encontrar aqui agora também, desse mesmo livro da Brené, que eu gosto muito, que ela fala sobre isso, né? Então, aqui, ó, acho que eu achei. Quando você atrela a sua autoestima, a sua arte ou o seu produto e as pessoas gostam muito do que você faz, você está numa enrascada grande. Você transferiu sua autoestima para o que as pessoas pensam. Teve sucesso algumas vezes, mas agora é totalmente dependente disso. Você ainda quer que os outros respeitem e até admirem o que criou, mas a sua autoestima não está em jogo, né? Aqui eu pulei um trecho, ela tá falando, quando você não coloca a sua autoestima nas mãos do outro, você ainda vai esperar uma aprovação, mas o seu valor não depende disso, né? Então, aqui ela fala assim, ó, dependendo da maneira como você foi criada ou de como se relaciona com o mundo, você atrela a sua autoestima à maneira como seu produto ou obra é recebido pelos outros, né? Então, quando sua autoestima não está em jogo, quando nossa autoestima não está em jogo, estamos muito mais dispostos a ser corajosos e a correr o risco de mostrar nossos dons e talentos, né? Então, eu li alguns trechos aqui, né, de como ela tá falando, como é importante a gente saber e reconhecer o nosso próprio valor e não depender do outro, porque isso nos torna muito mais corajosos e dispostos a correr riscos, a assumir desafios, a entrar na arena da vida, né? Como a própria Brené fala, e fazer realmente ter a coragem de ser imperfeito para viver com ousadia. Então, eu acho que eu queria trazer essa reflexão para vocês. Espero que seja útil de alguma maneira. Se isso te fez pensar, sentir algo, comenta aqui, me deixa saber, que eu vou adorar. E até o próximo vídeo.